Olá, meus queridos alunos da Escola Hermínio Franklina da Silveira, que é o professor Galdeon. Estamos mais uma vez para a nossa nova aula, né? Hoje nós iremos falar sobre misturas, certo? Falamos sobre misturas, sobre substâncias puras. Então, eu queria, nesse momento, agradecer e louvar a Deus pela vida de cada um de vocês e pedir para que Deus derrame conhecimento, graça, sabedoria, inteligência sobre a vida de cada um de vocês. Se sinta abraçado pelo professor Valdeon e que hoje seja um dia maravilhoso, seja um dia abençoado pelo Senhor Jesus Cristo, né? Que Deus possa profundamente lhe dar conhecimento, lhe dar sabedoria e que hoje eu acredito que você vai ter um aprendizado, aprender mais sobre a questão de substâncias puras e misturas. Vamos para os slides? Então, meus queridos alunos, novamente nossa aula de ciência, né? Lembrando que na aula passada nós falamos sobre a chuva, né? A chuva artificial. Essa semana nós vamos estar falando sobre substância pura, sobre misturas, tá certo? Hoje é 26/2, né? 2021, ok? Então, a habilidade que nós vamos utilizar na atividade de hoje, classificar como homogênea ou heterogênea de dois ou mais materiais, água e sal, água e óleo, água e areia, né? Unidade temática, matéria e energia, né? O objetivo do conhecimento, mistura, né? Como então eu falei para vocês, nós vamos ver hoje as misturas e as substâncias puras, né? Mas na verdade, o que é matéria, né? Para nós entrarmos, para nós viajarmos nesse mundo de substâncias puras e de mistura, nós temos que saber o que na verdade é matéria, né? Na verdade, matéria é qualquer substância que pode vir a ser utilizada em ações prática, né? Mas na verdade, como é dividida a matéria? A matéria ela é dividida em substâncias puras, que nós vamos ver já já o que é substância pura, e misturas também, que nós vamos ver já já o que é misturas, né? Pronto. Substâncias puras. Pronto, é o conjunto de apenas uma espécie química, ou seja, ela não está misturado com outra, né? Esse material, o material da substância pura, é fixa, invariável em toda a sua extensão. Por isso que nós chamamos de substância pura. Ou seja, só lembrando, substâncias puras é o conjunto de apenas uma espécie química onde o seu material possui propriedade fixa e invariáveis, né? Exemplo de substância pura: a água, o gás hélio, o gás oxigênio, o enxofre, o ácido clorídrico, o dióxido de carbono, o fósforo, o etino. Aqui são alguns exemplos de substância puras que nós vamos ver já já como é cada uma. Pronto. Substâncias puras simples, né? Então, nós lembramos que a matéria ela vai se dividir em substâncias puras e mistura. As substâncias puras ela se divide em duas, simples e composta. Substâncias puras e simples é quando em sua composição há ato de apenas um elemento químico. Então, se você tem uma substância pura, se existe uma substância pura onde a sua composição de átomos, ou seja, onde a sua composição há átomos com apenas um elemento químico, então eu vou ter substâncias puras simples. Exemplo, o gás hélio é uma substância pura porque ele é formado de apenas um elemento químico. O gás oxigênio também é uma substância pura. O fósforo também é uma substância pura. O enxofre também é uma substância pura, né? Mas onde é que eu vou usar essa substância, né? O gás hélio ele é usado para ajudar o balão, aqueles balão grandes subir, né? Então ele sobe com o gás hélio. O oxigênio vocês sabem muito bem que é um gás que é utilizado muito, né? Para nós respiramos o oxigênio, o ser humano respira o oxigênio. Já o fósforo, né? O fósforo, essa substância pura chamada de fósforo, ela é usada muito nos refrigerantes do tipo cola, aqueles refrigerantes
Coca-Cola, aquele cola, certo? Vamos dizer aquele pretinho, né? Ele é usado muito fósforo lá. E o enxofre, ele é usado muito naquelas soluções de bateria de carro, bateria de moto, tudo aquilo outro. Então, aqui são exemplos de substâncias puras, simples, né? São aquelas que, só repetindo, aquelas substâncias simples, pura, é aquela que não muda, ela é fixa. Ela não muda de composição, certo? Aqui nós temos as substâncias puras compostas, né, que o arranjo de átomos de dois ou mais elementos químicos forma as substâncias compostas, substâncias puras compostas. Né? Então, assim, o que são substâncias puras compostas? Né? Na verdade, quando os arranjos de átomos ele tem dois ou mais elementos químicos. Nós temos exemplo aqui de substâncias puras compostas. A água, que é formada de hidrogênio e oxigênio, né? Vocês sabem a importância da água para a vida do ser humano, muito importante, o ser humano depende muito da água. Aí nós temos aqui o ácido clorídrico, que é formado de hidrogênio e cloro, ele é utilizado na fabricação de tinta, é muito usado para tintas. Nós temos também o dióxido de carbono, né? Ele serve para aquelas águas com gás, cervejas, certo? Então, serve para isso. E nós temos também o etino, né? O etino ele é usado muito para questão de plástico, coisa de plástico, borracha, isso aí. Aí nós temos agora as misturas. Nós vimos as substâncias puras. Agora nós vamos ver as misturas. As misturas elas são divididas em dois, né? Em dois tipos de mistura. Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Mas, na verdade, o que é mistura? Né? É a junção de duas ou mais substâncias puras. Então, quando você pega duas ou mais substâncias puras, você vai estar formando uma mistura. E essa mistura, ela pode ser classificada em mistura homogênea, então mistura ou mistura heterogênea. A mistura homogênea, né? Mistura homogênea são aquelas que apresentam os componentes em apenas uma fase. Ou seja, você pegou as duas substâncias puras, misturou, certo? E só observou uma fase, então aí você vai ter uma mistura homogênea. Eu tenho um exemplo aqui de mistura homogênea. Por exemplo, o ar que respiramos. O ar que respiramos, ele é uma mistura homogênea, ele é formado de nitrogênio e de oxigênio. Então são duas misturas puras que se juntando vai formar o ar que nós respiramos, né? Nós também temos álcool comum, esse álcool que nós conhecemos, né? Que ele é feito de oxigênio, de gás carbono, de hidrogênio, né? Então, juntando todas essas substâncias puras, certo? Carbono, oxigênio, hidrogênio, certo? Juntando tudo isso aí, nós vamos formar o álcool comum. Então, juntando, vocês observam, quando você olha para o álcool, você não imagina ver só ali, só não vê duas fases, vê só uma fase. Então, mais é uma mistura homogênea, é uma mistura de várias substâncias puras. Outros exemplos aqui de substância de misturas puras é o que? A água mais o sal. Se você observar aí, você vai ter a água, certo? Que é uma substância pura. Vai pegar o sal, que é outra substância pura, vai juntar essas duas substâncias puras e vai fazer uma mistura. Então, você vai ter a água mais sal que vai dar, você observa, a misturar vez só uma fase. Então, por isso que é chamada de mistura homogênea. E nós temos também outro exemplo, a água mais o açúcar. Então, duas substâncias puras que você juntando, você vai misturar a água com açúcar. Então, você vai observar que só vai ter uma fase. Então, aí eu tenho misturas homogêneas. E o que é misturas heterogêneas, na verdade, né? Mistura heterogênea são aquelas que apresentam os componentes em duas ou mais fases. Então, quando você junta duas ou mais misturas, né? Duas ou mais substâncias puras, e você observa mais de duas fases, mais de uma fase, então você vai ter uma mistura heterogênea. Nós temos exemplo de mistura heterogênea aí. Por exemplo, a água e o óleo. A olho nu, você consegue observar que a água não se mistura com óleo. Então, você tem duas fases aí. Se você tem duas fases, você tem uma mistura heterogênea. Você também tem a questão da água com areia. Se você juntar água com areia, dá para ver as duas fases a olho nu.
né, sem precisar de microscópio. Você vê a olho nu, você consegue ver aí a água e consegue ver a areia. Por isso que é uma mistura heterogênea. Vamos ver outro exemplo aqui de mistura heterogênea. Pronto. Esse aqui, ó, nós temos aqui uma mistura de óleo, de água e de areia. Nós temos 3 substâncias que juntando, você vai observar as 3 fases. Vai dar para observar o óleo, dá para observar a água e dá para observar a areia. Então aí nós vamos ter uma substância, vamos ter uma mistura heterogênea, porque nós conseguimos a olho nu identificar as 3 fases, tanto o óleo como a água, como a areia. Do outro lado aqui nós vamos ter o sangue, né? Bem interessante, né? Você olha o sangue e vê que é líquido ali, mas o sangue não é uma mistura homogênea, né? Como você observa aí na foto, na imagem aí, dá para observar que o sangue ele é formado de substâncias, certo? E eu só consigo ver isso com o microscópio, certo? Mas é uma substância heterogênica, porque o sangue é formado, não é formado de água e de outras substâncias. Então, por isso que é heterogênea. O mesmo caso do leite. Você olhando para o leite, você vai observar, não, aqui é só uma mistura. A olho nu você não consegue ver as outras misturas, mas as outras substâncias. Mas quando você olha no microscópio, como está a imagem aí do lado, você vai observar que o leite é formado de algumas outras substâncias. E juntando essa substância, forma o leite, mas é uma substância heterogênica. Então, existem misturas heterogêneas que você consegue ver a olho nu, caso do óleo, água e areia. Existem outras misturas heterogêneas, que é o caso do sangue, que é heterogênea, não é homogênea, é heterogênea, que você não consegue ver a olho nu, a não ser com microscópio. E você também tem o leite, que é também uma mistura heterogênea, que você não consegue ver a olho nu, só com microscópio. Então, nós temos as misturas homogêneas, que a gente observa só uma fase, e nós temos a mistura heterogênea, que a gente observa mais de uma fase, certo? Lembre que o sangue e o leite são mistura heterogênea. Então, nós temos agora aqui a mistura dos metais através dos tempos, né? Então, nós vemos aí as misturas das substâncias, né, puras. Falamos sobre a mistura homogênea, a mistura heterogênea. Então, agora nós temos a mistura dos metais através dos tempos, né? A manipulação e a extração dos metais são realizadas por um conjunto de técnicas chamado metalúrgica. O desenvolvimento das primeiras técnicas de metalurgia aconteceu há milhares de anos e marcou um período da história que ficou conhecido como a Idade dos Metais. Então, quando surgiu aí a metalúrgica, né, esse período ficou marcado marcado na história, né, como a Idade dos Metais, onde foi surgida, onde a metalurgia ela desenvolvia, ela garimpava, ela formava, ela extraía, né, das substâncias puras, das substâncias metais, certo? E durante esse período, o ser humano aprendeu a extrair de rochas metais como o cobre, o ferro, o estânio, e a produzir as ligas metálicas, né? Mas na verdade o que é liga metálica? São misturas homogêneas de 2 ou mais metais diferentes. Então, quando surgiu aí a metalúrgica, né, o homem ele começou a extrair das rochas metais, como ferro, cobre, estânio, e produzir as ligas metálicas, ou seja, juntar, ligar uma na outra, né? Produzir as ligas metálicas, que são misturas homogêneas de 2 ou mais metais, as chamadas ligas metálicas. Vamos ver aqui alguns exemplos de ligas metálicas. Por exemplo, o aço. O aço é uma mistura de ferro com carbono. Então, juntando o ferro com carbono, vai ter o aço. Outra mistura metálica, nós temos o aço inox, que é uma mistura do aço, do cromo e do níquel. Então, juntando essas três substâncias, formam o aço inox. É uma mistura metálica, né? É uma liga metálica, na verdade, que forma o aço.
Aí outro exemplo, dá para fazer panela, dá para fazer bacias, dá para fazer frigideiras, dá para fazer várias coisas com o aço e com aço inox, né? Aí eu tenho agora o ouro 18 quilates, também é outra liga, né? Outra liga metálica, que é formada de ouro, de prata e de cobre. Então, juntando esses três metais, faz a liga metálica e produz o ouro 18 quilates, né? Quem não queria ter um cordão de ouro 18 quilates, né? Ouro puro. Então, assim, pode ser feito cordões, alianças, né? Diamantes, brincos, pulseiras com ouro 18 quilates. É uma liga, né? Uma liga metálica que é formada por ouro, formada por prata e por cobre. Nós temos outra liga metálica que é o bronze. O bronze ele é formado de cobre e de estânio, né? Que dá para fazer moeda, várias coisas, objeto de bronze, estátua, que os caras fazem também com bronze. Nós temos outra liga metálica que é a latão, que é uma junção, que é uma mistura de cobre e de zinco, certo? E essa mistura, esse latão, eles usam muito para fazer flauta, saxofone, instrumentos musicais de sopro, né? Então eles usam muito para fazer isso. E nós temos também a solda. A solda é outra liga metálica que é formada por chumbo e formada também por estanho, né? Então forma a solda que você conhece aí, tá certo? Então as ligas metálicas, elas quando surgiram, muito importante, ainda hoje tem outros tipos de ligas metálicas, tá certo? Outras junções de misturas que são feitas outras coisas, tá certo? Então, assim, a nossa aula de hoje, ela basicamente falava sobre substâncias puras, falava sobre as misturas, certo? A homogênea, a heterogênea. Nós também falamos sobre essa questão do surgimento da metalúrgica, né? Que veio para evoluir, modificar, que com isso surgiu as ligas metálicas, né? E eu mostrei para vocês alguns exemplos de ligas metálicas, né? Ouro 18 quilates, o aço de inox, o bronze, né? O latão, a solda e outras que tem mais ainda, certo? Então, agora vocês assistiram o vídeo. Se não deu para entender, volte novamente, assista novamente o vídeo para você poder realizar a atividade de hoje, certo? Hora da atividade. Agora você irá pegar o seu livro, preste bastante atenção. A atividade hoje vai ser no seu livro didático, certo? O livro de ciência, lá, o Ciência e Vida e Universo. Você pegar o seu livro de ciência e vai copiar no caderno e responder as questões que se pede aí. Na página 49 você vai fazer a questão 1, na página 50 você vai fazer a questão 2, na página 52 você vai fazer a questão 1, na página 55 você vai fazer a questão 1 e questão 2, só que na questão 2 somente o item A, viu? Na página 56 você vai fazer a questão 6, somente o item A. Bom estudo, certo? Muito bom estudo. Agora é com vocês. Total dedicação para a realização da atividade. Se porventura você não entendeu a questão, volte para o vídeo que lá vai estar explicando, tá certo? Pronto, meus queridos alunos, né? Você assistiu o vídeo, vendo os slides, nós falamos sobre as substâncias puras, as simples, as compostas, falamos sobre as misturas heterogênea, homogênea, falamos sobre a questão das ligas metálicas, certo? Agora é com vocês, resolver as atividades, copie no seu caderno, responda e envie para mim no grupo de WhatsApp, no seu grupo que você está inserido. Se porventura tiver dúvida, volte a assistir o vídeo novamente, tá certo? Então, o que eu quero desejar para vocês é que vocês tenham um final de semana abençoado, um sábado abençoado, um domingo abençoado. Sinta-se abraçado pelo professor Valdeon, que Deus possa abençoar profundamente a sua vida, a sua família e até mais, até breve. Em breve nós retornaremos com uma próxima aula. Que Deus possa mais uma vez abençoar. Um abraço, um beijo do professor Valdeon. Até breve, se Deus nos permitir.